Uma alegria, irmãos, poder retornar aos lares da PIB Freguesia. E nesse instante os irmãos estão podendo me ver, estão me ouvindo. E eu estou saudoso aqui dos queridos irmãos. Mas foi uma alegria o culto da manhã, a mensagem da irmã Ana Cláudia e tudo o que aconteceu ali. Os irmãos fiquem atentos à convocação que o pastor está fazendo para a Assembleia no próximo domingo. Fiquem atentos porque a Juliana estará colocando ao longo da semana alguns avisos, algumas chamadas que o pastor gravou. Muita alegria, portanto, em poder estar com os irmãos nesta oportunidade. Quero continuar pedindo aos irmãos que estejam orando em favor de alguns enfermos, alguns de nossa igreja, alguns amigos conhecidos de nossa igreja, e nós queremos, nesse instante, com muito carinho, sem desprezar os demais que já temos citado, mas acrescentar na nossa lista o nome da irmã Jacirema. Ela é esposa do irmão Fernando, a família é conhecida da igreja, ela é intérprete, trabalhou muitos anos em cruzados internacionais como pastor e está enferma, gravemente enferma. E gostaria muito que os irmãos estivessem colocando o nome da irmã Jacirema no seu rol de oração em favor da sua saúde. Ela ainda tem filhos jovens estudando e precisa estar por aqui com o Fernando, dando apoio a ele nessa família tão bonita. Oremos ao Senhor e eu quero acrescentar também o irmão Aldenor, a irmã Cleonice e irmãos que estão com Covid. E lembrando, então, vocês sabem o nome deles, lembrando esses irmãos, coloque na presença do Senhor nesse instante. Faremos todas as atividades, irmãos, e curvemos as nossas frontes em oração. Pai, te agradecemos por esse dia tão maravilhoso, tão alegre, quando separamos, ó Pai, para o culto e a adoração ao teu nome. Te agradecendo no culto que tivemos de manhã, alegria, Senhor Deus, de ouvir a tua palavra, os cânticos. E agora, ó Pai, queremos, neste momento, novamente reunidos como igreja, queremos colocar diante de ti os teus filhos, membros dessa igreja, que estão enfermos, alguns acamados, e nós suplicamos a tua direção. Pedimos em favor da irmã Jacirema. Senhor, opere naquela vida. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já tem feito em favor daquela família. Continue agindo, Senhor, para a nossa alegria, para o nosso bem-estar. Continue usando a vida da tua filha. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder para curá-la nesse exato momento. Pai, pedimos pela nossa Convenção Batista Carioca e a Convenção Batista Brasileira. Continue, Senhor, dirigindo os destinos dessa organização. Também pedimos a tua bênção na Assembleia que acontecerá no próximo domingo, quando estaremos elegendo a nossa diretoria. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se o Senhor veste os filhos dos campos,
quero convocar os irmãos para o momento de nossa contribuição. Nós queremos agradecer aos irmãos, né, o carinho, a presença, o empenho, o entusiasmo, o envolvimento dos irmãos na obra do Senhor, cuidando dessa parte financeira. A nossa igreja tem vencido galhardamente esse tempo de pandemia exatamente por causa da fidelidade dos irmãos. Separe, portanto, o seu dízimo, a sua oferta, envie para o endereço bancário da igreja e também você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo, à secretaria da igreja para o registro dos irmãos da administração. Oremos ao Senhor. Pai, te agradeço, Senhor, por esse momento especial, quando os teus filhos separam parte do seu sustento dado por ti para manter a obra, para custear a obra, manter ativa administrativamente esta agência do teu reino nessa localidade. Abençoe, Senhor, toda a administração da tua igreja, para que saibamos aplicar esse recurso com sabedoria, fazendo multiplicar e custear de forma positiva as finanças, as despesas dessa igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós queremos, nesse instante, chamar a parte musical e estaremos ouvindo o coral da igreja.
Irmãos, vamos ao momento da mensagem. Convido os irmãos, espero que todos estejam reunidos na sua sala, ao redor do transmissor, seja ele o laptop, ou a sua televisão, ou o seu celular, mas que você esteja atento à palavra de Deus, esteja aí, né, com a sua Bíblia à mão. Nós estaremos baseando a mensagem desta noite no livro de Atos, no capítulo 16. O livro de Atos conta a história da Igreja de Cristo nos seus dias iniciais. A história do cristianismo nos primeiros dias de nossa era. Atos dos Apóstolos narra as viagens do apóstolo Paulo, 3, pregando a palavra de Deus e revelando aos gentios o plano de salvação de Deus para a humanidade perdida no pecado. O capítulo 16 narra os acontecimentos registrados na segunda viagem de Paulo e Silas e Timóteo. Paulo teve uma visão do Senhor, provavelmente em sonho, pois o texto revela que foi uma visão noturna, no qual um homem o chama para ir à Macedônia ajudá-los. Paulo atende ao chamado da visão e atravessa de Troades para Nápoles de navio, e de lá segue por terra até a cidade de Filipe, onde iniciou a pregação. Inicialmente, à beira de um rio, para um grupo de mulheres, depois por toda a cidade. Ocorre que uma jovem, possessa por uma legião de demônios, começou a acompanhá-los, confirmando a palavra que Paulo pregava, dizendo que aqueles eram servos de Deus. Sendo, porém, um testemunho de demônio, uma artimanha satânica, Paulo recusou aquele testemunho. Então, voltando-se para a jovem, expulsou os demônios que a escravizavam e usavam a vida dela na prática do pecado. Então, os homens se aproveitavam da situação daquela moça subjugada aos espíritos, denunciaram falsamente Paulo e Silas às autoridades e eles foram presos. Quero ler o texto, então, Atos capítulo 16, versículos 13 a 40. No sábado, fora das portas da cidade de Filipe, à beira do rio, iniciamos a pregação a um grupo de mulheres que ali se achavam. E uma das mulheres, de nome Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, ouvia o que Paulo dizia e abriu o coração para a palavra e foi batizada. Depois de batizada, ela insistiu que fôssemos à casa dela, nos hospedássemos lá. E aconteceu que todos os dias íamos ao rio para orar e pregar, e uma jovem, possessa por demônios e um espírito de adivinhação, que dava grande lucro a homens que a exploravam diariamente, dizia aquela jovem, estes homens que nos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto ela fazia todos os dias, até que Paulo, sabendo que aquele testemunho era demoníaco, voltou-se para a jovem e disse ao espírito, em nome de Jesus, te ordeno que saia dela. E no mesmo instante, o espírito imundo a abandonou e ela tornou-se uma pessoa normal, natural. Vendo os homens que a exploravam, que não havia mais como lucrar com as adivinhações da moça, denunciaram Paulo e Silas às autoridades, chamando-os de perturbadores e pregadores de costumes estranhos aos romanos. E as autoridades, os magistrados de Filipe, ordenaram suas prisões. Um grande
alvoroço se levantou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tivessem suas vestes rasgadas e fossem açoitados com varas e lançados após o martírio na prisão. Colocados no cárcere inferior, no fundo da cadeia, com os pés acorrentados a um tronco, Paulo e Silas, após melhorarem das dores das varadas, começaram a cantar hinos e a pregar em voz alta aos presos encarcerados nas outras celas. E os prisioneiros ouviam com atenção. Então, por volta da meia-noite, sobreveio um tão grande terremoto que fez tremer os alicerces da prisão e as portas do cárcere se abriram e as correntes se soltaram e todos os presos foram soltos. Ao acordar e ver o que estava acontecendo, o carcereiro, vendo as celas abertas e vazias, imaginou que todos os prisioneiros houvessem fugido e então apanhou a própria espada para se matar. Mas Paulo, que havia reunido todos os presos na sua cela, percebendo a intenção do carcereiro, gritou para que ele não cometesse tal desatino, pois nenhum preso havia fugido, estando todos com ele. Não te faças nenhum mal, disse Paulo, porque todos aqui estamos. Então, acendendo archotes e ao brilho da luz, o carcereiro entrou no cárcere, conferiu os presos e constatou a presença de todos e ajoelhou-se então perante Paulo e Silas, perguntando: que é necessário que eu faça para me salvar? Ao que responderam Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, tirando-os fora do cárcere, o carcereiro os levou à sua casa, mandou que cuidassem com remédio dos vergões das chibatadas, alimentou-os e alegremente ouviram ele e toda a família, Paulo e Silas, falarem de sua fé, e alegremente todos foram batizados naquela mesma noite. Pela manhã, tendo a notícia do ocorrido chegado aos magistrados, esses ordenaram: soltai estes homens. E o carcereiro anunciou a Paulo e Silas a ordem dos magistrados, dizendo: ide em paz, vocês podem ser libertos. E saindo da prisão, Paulo e Silas passaram na casa de Lídia para tranquilizar os irmãos da igreja em Filipe. E após confortarem aqueles irmãos, partiram. A Bíblia diz que todas as coisas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo e Silas sabiam disso, sentiam isso, e mesmo açoitados com dores e sangue escorrendo das feridas produzidas pelas varadas recebidas, eram 100 açoites em cada um, eles sabiam que aquilo tudo havia acontecido com um propósito e por uma causa divina. E eles, então, cantavam hinos e pregavam a palavra de Deus para aquela assistência carcerária. Graças à fidelidade de Paulo e Silas, graças à visão missionária, evangelística daqueles homens a serviço de Deus, uma igreja nasceu na cidade de Filipe em pouquíssimos dias. Mais tarde, o apóstolo Paulo, escrevendo cartas aos filipenses, aos crentes da igreja em Filipe, disse da sua alegria em tê-los como irmãos. E isso incluía, naturalmente, o carcereiro, a família do carcereiro, os prisioneiros convertidos na prisão romana em Filipe. Quero chamar a atenção dos amados irmãos para a pergunta do carcereiro, pois creio ser esta uma pergunta pertinente
que está sendo feita por muitas vidas. Diante de tantas religiões, tantas seitas, tantos grupos filosóficos, diante de tanta doutrina, tanta ideia filosófica, diante de tantas receitas e conselhos de práticas religiosas, que devo fazer? Que devo fazer? Muitos se perguntam. O que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para agradar a Deus e ser salvo? Milhões deste mundo estão salvos, estão em paz, estão alegres espiritualmente. Muitos ainda não. Muitos nem serão salvos. Não porque Deus não queira salvar, não porque nós, os servos do Senhor, não queremos que eles sejam salvos, mas porque eles não querem, não desejam, não buscam a salvação. Se você ainda faz tais perguntas, eu quero que preste atenção na mensagem desta noite. Se você pergunta, o que devo fazer para ser salvo desta angústia espiritual? O que devo fazer para ser salvo das trevas espirituais que envolvem, que me cercam? O que devo fazer para me libertar do pecado, quem sabe das drogas, do vício do sexo, sei lá, da incerteza quanto à vida eterna, do meu medo, o que devo fazer para fugir do meu medo de morrer? Tem pessoas que têm medo de morrer. E tem medo de morrer por não saber o que vai acontecer depois da morte. Se você faz essas perguntas, meus queridos, a resposta é uma só. A mesma que Paulo e Silas deram ao carcereiro, que está lá registrado, no versículo 16 do capítulo 16. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Este é o clamor do mundo atual diante dos acontecimentos que se sucedem simultaneamente e que vemos no noticiário pela mídia moderna todos os dias. Peste, fome, terremotos, incêndio em várias partes do mundo, guerras, violência urbana, desrespeito às autoridades, violência doméstica, viroses, coronavírus. Acontecimentos que a Bíblia diz serem pré-anunciadores da volta de Cristo e do fim do mundo. Está lá em Mateus 24, leia todo o capítulo e o capítulo 25 de Mateus. E aí, diante de toda essa situação, muitas pessoas se perguntam, o que as nações devem fazer? O que o mundo precisa fazer? O que as autoridades podem fazer? O que eu devo fazer para ser salvo? Para sair dessa situação aflitiva que envolve o mundo? A resposta é a mesma. Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa, e serás salvo. Se você e a sua família crer, todos serão salvos. O grande historiador chamado A.D.L., depois de considerar o comportamento dos homens, a história da humanidade e os acontecimentos do mundo em sua época, ele se expressou da seguinte maneira: só há uma pergunta a ser feita: o que fazer para sermos salvos? A resposta para essa pergunta foi dada pelo apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Milhões de pessoas no mundo inteiro estiveram nesses últimos meses confinados a UTIs dos hospitais. E eles clamavam aos médicos. E os médicos muito pouco podiam fazer. Eles pediam para não morrerem. Façam alguma coisa. E os médicos
perguntavam entre si, entre os enfermeiros, o que fazer para salvar essa pessoa. Milhares de pessoas estão vendo um mundo, matas e florestas, cidades inteiras queimarem e clamam. Alguém, alguma autoridade, faça algo para salvar o planeta de um incêndio total. Salva-nos! E as autoridades pouco ou nada podem fazer. E as florestas inteiras, cidades inteiras, ardem em chamas. Nesses incêndios, muitos se perguntam o que fazer para me salvar. As cidades estão tomadas por violência e crime. Há uma guerra urbana a nível mundial acontecendo. Há muita gente falando em Terceira Guerra Mundial. Ela já está aí, presente nas nossas cidades. Está aqui do lado da igreja, dentro do meu bairro, aqui na freguesia, bem próximo daqui. Ouvimos à noite os estampidos das armas automáticas. Estamos vivendo uma guerra, irmãos. Uma guerra urbana permanente. E as pessoas clamam por salvação. O que posso fazer para ser salvo de uma bala perdida? De uma bala direcionada por um assaltante ou uma pessoa enlouquecida? Nada pode ser feito. Garantia de salvação não pode ser dada pelas autoridades policiais, não pode ser dada pelas autoridades de segurança, pelas autoridades, pelos seguranças particulares, carros blindados, condomínios fechados. Nenhuma garantia, nenhuma garantia, nenhuma garantia. Porque só Jesus Cristo pode salvar. Paulo respondeu ao carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Meus queridos, o mundo está à beira de um colapso econômico. A maioria das nações do mundo estão com déficit, causada pelo Covid, que desequilibrou as estruturas da sociedade moderna e as economias das maiores nações do mundo. E os economistas das maiores nações do mundo estão se perguntando o que fazer para salvar o mundo do desastre econômico que se avizinha. Indústrias conhecidas, mundialmente famosas. Há pouco tempo, mês passado, estava ouvindo de uma das empresas maiores no mundo, sediada no Amazonas, uma das empresas da mídia está fechando as portas no Brasil. Ela é fabricante de televisor, de plasma, etc. Está fechando as portas no Brasil. Quantas famílias desempregadas, quantos chefes de família desempregados? E as pessoas que estão tratando do fechamento daquela empresa disse que não pode subsistir por causa exatamente do que aconteceu. Indústrias conhecidas, mundialmente famosas, estão fechando as portas. O comércio está em falência declarada. Escolas fechando. As pessoas envolvidas com o comércio e com a escola estão se perguntando em desespero: o que fazer para me salvar? E a resposta é única: crê no Senhor Jesus Cristo. Famílias inteiras estão se desestruturando. Chefes e mães de família, jovens, estão recorrendo tristemente, ao suicídio, como o carcereiro na cidade de Filipe. Mas hoje, eu lhes digo, não cometa tal desatino. Não cometa tal desatino. A Bíblia tem resposta para o teu desespero. Melhor, tem solução para o teu desespero. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Tu, a tua casa, os teus negócios, o teu comércio, a tua empresa. Ele pode te ajudar. Neste instante, no mundo inteiro,
as pessoas estão sendo desempregadas, muitas estão conhecendo a fome, a pobreza pela primeira vez, pobres conhecendo a miséria, pessoas estão conhecendo o desalento e se perguntam o que fazer para me salvar? O que fazer para salvar a minha família? A resposta é: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo. As pessoas tornaram-se problemáticas. Há um estresse crescente da sociedade com pessoas enlouquecidas, irritadas, agressivas. Por toda parte encontramos pessoas brigando dentro dos mercados, dentro das farmácias, no trânsito da rua, nos postos de gasolina, nas famílias, os vizinhos se irritando por causa de barulho. Estão todos estressados. O mundo parece estar explodindo. Parece que o mundo pesa sobre as nossas costas. E as pessoas estão se perguntando atônitas: o que devo fazer? O que faço para me salvar? Crê no Senhor Jesus Cristo, responderia Paulo hoje. E autorizado pela palavra de Deus, esta é a minha resposta a você que me vê e ouve nessa hora. Crê, simplesmente creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Amados irmãos, queridos amigos, ouvintes, o terremoto econômico, a guerra, a violência urbana e doméstica que faz estremecer e derrubar as nossas estruturas sociais, o estresse que causa todos os acontecimentos terríveis deste ano de 2020, ainda aumentará de intensidade, pois são sinais dos tempos do fim. E somente aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo serão salvos. Nos dias de Noé, os homens não creram que a arca seria o meio da salvação do dilúvio. Não creram e pereceram. Segundo alguns historiadores, está lá no capítulo 6 de Gênesis. Segundo alguns historiadores, até então nunca tinha chovido uma tempestade como essas que conhecemos. A chuva era fininha, era para regar a terra, era um orvalho para regar a terra. Eles então não podiam crer que pudesse cair água do céu suficiente para fazer flutuar aquele monstro de arca que Noé estava construindo. Eles poderiam ter construído iguais, poderiam ter construído pelo menos jangadas, porque Noé levaria os animais. Mas eles não creram e pereceram. Nos dias de Ló, as pessoas não creram que cairia fogo do céu e destruía aquela cidade, a cidade de Sodoma e Gomorra, onde Ló morava e tinha negócios. Não creram e pereceram, salvando-se apenas Ló e suas famílias. Depois do capítulo 12 de Gênesis, essa história. A Bíblia diz que o dia em que esse planeta, que um dia, esse planeta se queimará por completo. E ela diz que esse dia se aproxima. E só quem crê no Senhor Jesus se salvará. Pois antes do colapso acontecer, o Senhor nos tirará daqui. Você pode crer nisso, você pode acreditar nisso. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Jesus diz: eu sou o caminho para a salvação, para a vida. Jesus é a solução, Jesus é a salvação. Jesus diz: eu sou a porta. Ninguém conseguirá escapar se não passar por mim. Jesus é aquele que pode te salvar hoje, nesta hora, como ele fez àquele carcereiro naquela mesma noite.
Mas preste atenção. Informado de quem poderia salvá-lo, o carcereiro teve que fazer algumas coisas por ele mesmo. Jesus é o Salvador, mas há algumas coisas que o salvado, aquele que precisa ser salvo, precisa fazer. Então o carcereiro primeiro, ele precisou crer. Crer no Senhor Jesus Cristo, disse Paulo. Crer no Senhor Jesus Cristo foi a resposta de Paulo, direta, objetiva, o carcereiro. Crer. Segundo, ele precisou descer do seu status de autoridade. Ele se ajoelhou diante do Senhor Jesus. Ele era o chefe da carceragem, um diretor de prisão dos dias atuais. Ele não era simplesmente o carcereiro que abre e fecha as portas do cárcere. Ele era o diretor da prisão dos romanos ali. Por isso ele era responsável, por isso ele quis se matar. Mas ele desceu dessa posição e se reconheceu pequeno e se ajoelhou diante dos servos de Deus, mas na verdade ele estava se ajoelhando diante do Senhor Jesus, não de Paulo e Silas, eles não precisavam daquilo, mas ele estava ajoelhado ali diante dos servos de Deus para receber a orientação daquele servo de Deus em nome de Jesus. Então, segundo, você precisa descer do seu status de bom, de maravilhoso, de maravilhosa, de sábio, de conhecedor, até conhecedor da palavra. Alguns conhecem a Bíblia e querem discutir a Bíblia nessas questões. Terceiro, depois de receber Jesus como Senhor e Salvador, ele levou Paulo e Silas para falar de Jesus aos seus familiares. Paulo diz, tu e a tua casa. Então, depois que ele aceitou, ele disse, agora vem aqui, vamos lá. Quero que você fale para a minha esposa, para os meus filhos, para as minhas filhas, para os meus empregados, para aqueles que trabalham lá em casa. Vá falar em minha casa. E levou Paulo para lá, Paulo e Silas. Quarto, ele aceitou mudar de vida. Deixar de ser um seguidor do pecado para ser um seguidor de Jesus Cristo. E deu testemunho disto, batizando-se naquela mesma noite, com toda a família. Há muita gente que deseja a salvação, que deseja Cristo, mas não quer compromisso com Cristo. Não quer compromisso com a igreja de Cristo. Estava conversando com alguém hoje, essa semana, desculpe, que me dizia que um jovem da igreja que está indo para outra igreja dizendo, essa igreja ela fala muito difícil, eu não entendo o que está sendo pregado aqui. Que eu vi historinhas, que eu vi história. Oba, tá bem. Mas nós precisamos conhecer o que Deus deseja, o que o Senhor Jesus deseja para cada um de nós, para fazermos a vontade dele. Foi isso que o carcereiro fez. Ele quis seguir a Jesus e deixar de ser seguidor do pecado. Estou dizendo que essas igrejas estão ensinando a seguir o pecado, mas estou apenas dizendo que o que as pessoas querem ouvir hoje. Se você crê que Jesus Cristo é o teu Salvador, você precisa seguir Jesus. Seguir pelo caminho cristão que é Jesus. Entrar pela porta cristã que é Jesus. Abraçar a solução para os problemas da tua vida e da tua alma pecadora, que é Jesus. Jesus. E isso, meu querido jovem, minha querida jovem, meu querido irmão, meu querido ancião, isso exige mudança de vida, sim, senhores. Sim, senhores. No céu não tem lugar para meio crente. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Ou você é lavado, remido pelo sangue de Cristo, ou não é. Simplesmente não é. Se você crê que Jesus é o teu Salvador, você precisa seguir a Cristo. Seguir pelo caminho cristão. Repito, que é Jesus. Entrar pela porta cristã. Repito, que é Jesus. E Jesus chegou a dizer que a porta é estreita. Estreita. Você vai entrar pelo lugar estreito.
apertado, apertado. Não é uma porta larga, oba, oba, e vamos lá. É apertadinho mesmo. Abraçar a solução para os problemas da tua vida e da tua alma em pecado, que é Jesus. Você pode fazer isso agora? Você quer fazer isso agora? Receber Cristo em teu coração? Passar a viver com Ele a partir de agora, É só você baixar a sua cabeça e convidar o Senhor para entrar na sua vida. Você pode fazer isso. Irmão, você crê em Jesus? Minha irmã, você crê em Jesus? Meu jovem, você crê em Jesus ou crê no nome? Você crê que Jesus é teu Salvador? Ou você crê ser um salvo? Você crê ser um salvo? Se você morrer agora, você pode morrer agora. Um colapso, uma bala perdida, desmoronar o prédio que você mora, isso a gente vê isso acontecer toda hora. E você partir para a eternidade. Você estará salvo? Você vai se encontrar com Jesus? Hoje estamos vivendo, irmãos, um mundo de sincretismo religioso, no qual muitos estão enganosamente dentro das igrejas, mas perdidos. Você não se salvará sendo religioso. Não, senhor. Ninguém é salvo porque é religioso. Você não se salvará por ser um batista. Não, senhores. Você não é um salvo porque é pastor. Não, senhor. Diácono. Não, senhor. Corista. Não, senhores. Cantor, instrumentista do louvor. Não, senhores. Nada disso. Nada disso. Você só é salvo se crer. Se for um crente no Senhor Jesus e passar a ser seu seguidor. Meus irmãos, meus amigos, o juízo está vindo. O fim do tempo está por acontecer. Jesus está voltando. Os sinais estão provando. Só serão salvos, meus queridos, arrebatados daqui, os preparados. E o preparo é crer no Senhor Jesus Cristo. Você é um salvo? Repito a pergunta. Você se sente salvo? Se você não se sente, você precisa de Jesus, mesmo que seja membro da minha igreja. A Bíblia diz que todos pecaram, que não há um justo sequer. Você é um pecador? Então você precisa de Jesus para ser salvo. Eu sou o pecador. Eu, um pastor. O pastor Jonanias. Eu sou pecador e preciso de Jesus em minha vida para ser um salvo. Sem Jesus na minha vida eu não sou salvo. Por isso eu não abro mão dele. Não abro mesmo. Eu só sou salvo porque aceitei Jesus. Ainda menino, fui adolescente como vocês, fui jovem como vocês, sou ancião como vocês. Você só será salvo se aceitar a Jesus. Pela graça sois salvos, disse Paulo aos Efésios. A salvação não lhe custará nada. A salvação, meu querido, não custa sacrifício, penitência. Para ser salvo, você não precisa dar o dízimo. Você vai dar o dízimo porque é salvo, não para ser salvo. Mas você precisa aceitar Jesus. Você precisa aceitar a salvação. E a salvação é Jesus. Você precisa comprometer-se com a salvação. Comprometer-se com Jesus. Você precisa comprometer-se com Jesus e sair do pecado. Abandonar o pecado que te condena. O pecado que te empurra para o castigo eterno. Para obter a salvação eterna em Cristo Jesus. John Nunn era um capitão de um navio negreiro dos Estados Unidos.
ele capturava negros na África para vendê-los como escravos nos Estados Unidos da América. Esse era o comércio dele, era o negócio dele. Mas ele havia nascido num lar cristão. Havia aprendido a orar com sua mãe e havia escutado que Jesus é o nosso Salvador. Um dia, John Nunes regressava da África com um rico carregamento de escravos e o veleiro que ele capitaneava se encontrou de repente preso em meio a um tornado em alto mar. Os marujos fizeram todo o possível para salvar o navio, para salvar a carga de vidas escravas, mas inutilmente. Então, imediato, apresentou-se ao comandante do navio, ao capitão John Nunes, e informou ao capitão: fizemos todo o possível, comandante. Nada mais podemos a fazer, nada mais resta a fazer. Vamos perecer, não tem jeito. Então, John Nunes lembrou-se da sua infância e de como orava com a mãe e disse: falta fazer uma coisa. E ajoelhou-se no tombadilho da embarcação, mãos estendidas para o céu, e clamou: Senhor Jesus, salva-nos, eu lhe entrego a minha vida, perdoe os meus pecados, salve a minha vida e use-a como quiseres. Daí a instante, o vento cessou, as ondas baixaram e ele pôde chegar a salvo no porto dos Estados Unidos. John Nunes abandonou o tráfico de escravos, mudou a vida dele, o negócio dele. Tornou-se um pregador anglicano. E foi ele quem escreveu o maravilhoso hino Maravilhosa Graça. Um hino cantado através dos séculos e muito apreciado em nossas igrejas. Maravilhosa Graça. John Nunes, de promotor da escravidão negra nos Estados Unidos, tornou-se um abolicionista americano, lutou pela liberdade dos escravos americanos, mas mais do que isso, ele usou todos os anos da sua vida lutando para resgatar as pessoas da escravidão do pecado. Termino, meus queridos, com esta informação histórica referente a um dos autores de um dos mais belos hinos do cantor cristão. Termino com a leitura do texto da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 14, que passo a ler. Amados, escrevo-vos esta segunda carta para exortá-los e animá-los, e animar o vosso ânimo. Lembrem-se das palavras ditas pelo profeta e proferidas pelo Senhor Jesus aos apóstolos, que no finais dos tempos, quando se aproximarem os últimos dias, surgirão muitos escarnecedores da palavra de Deus, porque estarão envolvidos em suas próprias corrupções, em suas próprias concupiscências. E eles dirão com zombaria: quando Jesus cumprirá a sua promessa e virá? Eles voluntariamente ignoram essas promessas verdadeiras e não acreditam que os céus e a terra que agora existem se reservam como tesouro e passarão pelo juízo quando os homens ímpios estarão perdidos. Meus amados, saibam disso. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda voltar. Ele não tarda a voltar. Ele só está aguardando que alguns perdidos a mais se salvem. E ele está sendo longânimo para convosco.
aguardando que alguns se salvem. Mas o dia do Senhor acontecerá. O dia do juízo virá quando os elementos da natureza, com um estrondo, arderão e todas as obras, todas as cidades da terra, com seus edifícios e monumentos, arderão, se queimarão. Então, meus queridos, havendo de acontecer tais coisas, continua o texto de Pedro, havendo de acontecer tais coisas, que pessoas devemos ser? Ele pergunta. Senão, pessoas de santo trato, pessoas irrepreensíveis, aguardando como salvos a vinda do Senhor Deus. Porque nós, os salvos, segundo a promessa da palavra de Deus, aguardamos um novo céu e uma nova terra, onde seremos recebidos pelo Senhor. Essa salvação é oferecida pelo Senhor, como escreveu o apóstolo Paulo. Assim disse o apóstolo Pedro. Oremos ao Senhor. E se você entendeu esta mensagem, se você aí no seu lar, no seu quarto, desejou receber Jesus como seu Salvador para a solução dos seus problemas, ajoelhe-se aí na sua sala, no seu quarto. Se você está ouvindo pelo celular e está na rua, quem sabe, procure um cantinho onde você possa, de forma bem íntima, falar com o Senhor. Pai, porque eu quero orar por você nesse instante. E se você puder depois, entre em contato conosco. Telefone para a nossa igreja. Se você estiver fora do Rio, 021. Se você estiver no Rio, apenas 2447-0313. E fale com a nossa missionária, a irmã Ângela. Ela terá material para você e orientação para você ser ajudado. Se você mora aqui próximo à igreja, procure-nos. Eu terei prazer em conversar, orar contigo, te ajudar. Abaixe a sua cabeça, oremos ao Senhor. Pai, te agradecemos por esse dia, pelo privilégio deste encontro, a alegria deste domingo e o prazer, ó Pai, de estarmos falando de coisas tão maravilhosas. Estamos vivendo um tempo profético, um tempo anunciado pela Tua Palavra, quando tais acontecimentos eram inimagináveis acontecerem. A multiplicação da ciência, o desenvolvimento do mundo, como estamos vendo atualmente. Pai querido, sabemos que está chegando o momento em que estaremos diante do Teu trono. Abençoe esta vida, Pai, que nesse instante, sem saber o que fazer, está recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a Tua Palavra diz que simplesmente, se crermos simplesmente, alcançaremos a salvação. Abençoe, portanto, este jovem, esta jovem, este adolescente, este senhor, esta senhora, este ancião que Te busca nesse instante. E nós Te agradecemos pelo uso que fizeste da nossa vida para abençoá-los. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador, seja com todos vós. Amém.